Dois, quem matou essas pessoas? Essa pergunta é importante. Claro que agora não queremos aqui voltar a levantar o machado da guerra, mas também é importante a verdade ser dita. E não esquecer. É por isso que eu defendo que nós teremos que ter um dia em Moçambique uma comissão como aquela que foi criada na África do Sul. A Comissão da Verdade e Reconciliação. Isso um dia tem que acontecer em Moçambique. Que você não pode conseguir perdoar a ninguém se a verdade primeiro não for compreendida. Primeiro você tem que ter consciência do dano que você causou, do crime que você causou, para depois tu te reconciliares. Não é pegar uma tocha, começar a correr todo o país com uma tocha no ar e pensar que as pessoas vão se perdoar por causa disso. Não. O perdão tem que vir pelo reconhecimento, que nem aquele pastor que foi detido no dia seguinte à tomada de posse, quando decidiram ir a um culto de arrependimento e perdão. Quando aquele pastor, ele disse pura e simplesmente que, olha, nós, para nos perdoarmos, para nos reconciliarmos, primeiro é preciso reconhecer o crime que a pessoa cometeu. Então, primeiro tem que reconhecer que roubou votos. E se reconhece que roubou votos, arrepender-se de ter roubado votos. Então, aí que pode haver espaço para o perdão. Vamos à próxima questão. Ok, a próxima questão. Certeza que vai, que vai cumprir. Acho que tem algumas que acabam podemos juntar. Fundando, estratégia, portanto, o Conselho Constitucional é o mesmo, a CNE é a mesma, como é que nós vamos para as próximas eleições? Não é isso, agora vai começar um processo de reformas, temos que exigir, tem que haver reformas completas. Esta CNE não serve para aquilo que nós queremos. Este Conselho Constitucional, com a mesma Presidente do Conselho Constitucional, da mesma forma, não serve. Claro que não serve. Agora, aí está, meu povo, vamos aceitar isto? Agora dizem que vão começar reformas. São essas reformas que nós temos que exigir. Não podemos ir para as próximas eleições com este mesmo figurino que aqui existe. Isto não funciona. Mas vai começar. O resultado não altera. Vai começar agora o debate sobre isto. Edson, agora só uma questão. Pessoas estão encarceradas. Que eu disse. A respeito dessas reformas, talvez, não sei se terá alguém que fará a questão, mas neste diálogo, naquele figurino colocado, acho que terá 21 pessoas na comissão. Comissão técnica. Na comissão técnica, terão já feito algum contacto para de alguma forma fazer parte do... Boa pergunta. Nós não fazemos parte da comissão técnica, nunca fomos contactados para a comissão técnica, portanto não fazemos parte dos 92 milhões de meticais que vão ser usados para tal processo de reconciliação. Nós não fazemos parte. Mas nós, como povo, é daí mesmo que nós queremos constituir o nosso partido, porque queremos ativamente apresentar as nossas questões, debater isto, provocar o debate sobre essas matérias, mostrar o nosso posicionamento sobre as nossas matérias. Alguém até perguntou, eu sei que ninguém perguntou, mas eu vou agora provocar essa questão. Alguém pode estar a perguntar, e a bandeira nacional, que vocês disseram, tem uma proposta de bandeira? Eu vou dizer, esse projeto não está parado, não. O que nós vamos fazer... nós vamos até o dia 27 apresentar a bandeira, a nossa proposta de bandeira, e vamos apresentar um projeto de lei, digamos, de substituição da bandeira que existe pela nova bandeira que o povo escolheu. Nós vamos apresentar. Então nós queremos fazer o partido por causa disso, porque vamos apresentar um projeto de lei, pegamos aquela bandeira e vamos submeter ao Parlamento. Outras questões, a estratégia está aí, a MOSSE, preço dos produtos, é aquilo que eu disse, a gente falou do IVA, que tem que ser removido o IVA, mas também nós sempre defendemos que é preciso não só baixar os preços, mas também criar condições para o moçambicano ter mais taco, ter mais dinheiro no bolso, sim. Se você tem taco no bolso, mesmo que o pão suba o metical, pode não ser problema para ti. Exato. Quando você tem taco. Então, uma das coisas que é para pessoas ter taco é aquilo que estamos a dizer. Estes contratos da grande indústria extrativa tinham que trazer maior benefício para a população. Porque se trouxer benefício para a população em matéria de emprego, em matéria de investimentos sociais para o povo, significa que o povo está mais capaz de poder consumir, de poder pagar. Então, essas coisas que nós continuamos a lutar por elas. E a última pergunta, 10ª, é que quando é que vai a Nampula? É a mesma pergunta que já tinha respondido. Nampula está no coração e eu vou priorizar a ida a Nampula quando os meus chefes
do nosso projeto permitirem que eu vá a Nampula. Ana Malala. permitir- Ana Malala. Basta vocês criarem condições. Nós temos feito publicidade sempre dos contactos. Por favor, podes colocar aí na tela dos nossos contactos As contribuições. de contribuições, porque são esses contactos que nos permitem ir para Nampula. Parece algo São fácil. essas contribuições, Sim. só para vocês verem. Um dia vamos mostrar aqui o nosso estúdio, as contribuições que você tem dado. Isto aqui, este estúdio que tu estás a ver aqui, que tem o equipamento moderno, é resultado, em parte, das contribuições que têm sido dadas pelo povo. Portanto, é exatamente para investir em continuar a defender a causa do povo. Exato. Não é? Um Exato. dia vamos mostrar, é um estúdio muito bonito, tem aqui investimentos muito elevados. Claro que também tivemos que pedir apoios de pessoas de boa vontade que entendem da área, mas o povo também ajudou bastante, bastante. Muito do que está a acontecer aqui foi graças à contribuição que você tem mandado para a nossa conta do M-Pesa que está aí e a conta do Imola também que está aí. E alguns também têm enviado para o PayPal e para as criptomoedas também. Então é isso que está a levar a termos este espaço alternativo para debate. Porque, como vocês sabem, os canais que nós temos hoje, a televisão que nós temos, é a TVM, a RM, a Rádio, portanto, o Jornal Notícias, o Jornal Domingo, tudo isso. E algumas televisões privadas também, que não são mais nem menos do que um satélite. Algumas são vitrines da família. Algumas são Exatamente. vitrines. Então, para nós continuarmos a criar esses espaços e até inspirar mais pessoas a criar espaços como os nossos, de alternativos, também isto depende do investimento. Então, estão aí as nossas contas. Perfeito. Obrigada, Presidente. Esteve aqui a responder as 10 questões primárias, mas houve uma questão interessante. Esteve a colocar em jeito de provocação. O combustível é retirado dos portos. Tem como chegada ao porto de Nampula e porto da Beira. Vai para o Malawi. E Moçambique compra o combustível no Malawi para abastecer algumas bombas cá. O combustível no Malawi está barato. E em Moçambique, onde é o corredor, está muito caro. Como equacionar isto? Sim, olha, Fênix, este é um assunto que eu já vejo. Talvez, antes de responder, Sim. vou aproveitar a deixa da minha colega aqui. O fato é que agora, nas bombas, não há combustível. Eu Sim. tive que ver muito arrasca aqui, porque não consegui ter combustível em lugar nenhum. O governo diz que tem combustível nas reservas no porto. Em contrapartida, levanta questões ligadas à logística, que não sabemos se avariaram caminhões, que é difícil a gente perceber. Outros falam de divisas. Afinal, o que é que está efetivamente a acontecer? Ou é a dificuldade de governar mesmo logo no Não, início? sim. Sobretudo essa que é a parte importante, né? Porque não estão a governar. Estão a fazer... Vocês conhecem o jogo de Zoto? Quando a gente percebe Zoto, então, quer dizer, é assim, estão a fazer um jogo dos outros, não estão a governar. Portanto, estão a tatear, estão à procura. Quando você está num corredor escuro, de repente se apaga a luz, você anda com as mãos a tocar as paredes para se conduzir. Então, o que está a acontecer é exatamente isto. Esta governação está um pouco assim às cegas. Então não tem uma noção muito clara, um projeto muito claro, não tem uma política muito clara, porque também não tinha um projeto claro antes, não tinha um projeto de governação claro. Então resulta nisto. Mas começando pela questão colocada pela Fênix, primeiro é preciso perceber uma coisa. A grande questão do custo do combustível é a carga fiscal. A carga fiscal exacerbada, que está acima do admissível. Só na cadeia do custo, isto é, quando nós, na estrutura do custo, ou da estrutura do preço do combustível, existe aquilo que chama-se preço FOB. O preço FOB o que é? É o preço do combustível junto aos fornecedores de combustível, aos produtores de combustível. Pode ser na Arábia Saudita, por aí fora. Quando o combustível chega no porto, ali no porto, onde dizem que estão esses problemas, há uma série de custos que são acrescidos, como o seguro, por exemplo, os direitos aduaneiros, por aí fora. Então, acrescido ao custo de transporte, e o seguro, quando acrescentamos o seguro e o transporte,
o combustível chega no porto, aquilo chama-se preço CIF. Preço CIF. Depois há um conjunto de custos que estão ligados a toda a cadeia doméstica, isto é, dentro do país. Portanto, com o armazenista, com o distribuidor e uma série de outros impostos que existem. Existe o imposto obrigado, taxas da localização geográfica, taxas de infraestrutura, tantas taxas que recaem sobre aquele preço, que cerca de 60% do custo do combustível são impostos e taxas. Este combustível que nós temos agora, 98, às vezes 100 meticais por litro, em rigor, é possível, reduzindo as taxas e os impostos exagerados, e o combustível estar a 50, 60, 70 meticais no máximo. Isso é possível. Termos 70 meticais o litro de combustível, de gasolina, isso é possível, ou abaixo disto. Se não houver taxas e taxinhas inventadas, que muitas das vezes nem vão aos cofres do Estado, nem é para beneficiar o povo. Mas fora dessas taxas e taxinhas, por exemplo, só o IVA, em cada uma das etapas, desde o armazenista no porto, o distribuidor, depois do distribuidor, o retalhista, há uma série de custos que recaem em cada uma das etapas, é um IVA. Então o IVA é cobrado cerca de 6 vezes ao longo de todo o processo. Só com o IVA. Então o Estado ganha só por cada litro cerca de 30% do custo vai para o Estado. E depois há um conjunto de jogadas que andam no meio disto também. Portanto, há os que prestam alguns serviços aqui, como, por exemplo, a marcação dos combustíveis, que é um negócio bilionário, que algumas pessoas ganham com isso, e outras mafias que andam aqui no meio disto. Depois há o contrabando do combustível. E, por outro lado, há um outro elemento importante. Um dia temos que fazer um programa sobre isso. Há um outro elemento muito interessante. Eu vos falei do preço FOB, né? Eu disse o preço FOB é o preço que sai do produtor da gasolina, ou do diesel, seja lá o que for. Muitas das vezes, o preço FOB que é decretado, muitas vezes não corresponde ao preço real em que se adquiriu o combustível lá no produtor na Arábia Saudita. Portanto, a gente pode adquirir lá no produtor o litro, por exemplo, a 30 meticais, mas aqui declarar-se que se adquiriu o combustível a 60 meticais. Isso é uma coisa que foi descoberta. O CIP fez um estudo muito interessante em 2014, 2015, que chamou a diferença entre o preço CIF e o preço FOB como uma das formas de corrupção usada pelo próprio governo, que era para tirar dinheiro para as campanhas. Em 2014, o CIP descobriu 80 milhões de dólares que foram tirados nesta diferença entre o preço CIF e FOB que foi usado na campanha do Partido Frelimo. E o que estou a dizer, nem tenho medo. Eu sei que já tenho muitos processos. Podem dizer que mais de um processo contra ti, porque são estudos, são feitos. Quem quiser vai ao portal do CIP e vai encontrar lá um estudo que fala exatamente disto com muitos detalhes sobre essas matérias. São coisas estudadas, são coisas conhecidas. Então, na verdade, este combustível que a gente está a pagar a este preço, ele é resultado, na verdade, de corrupção. Ele é resultado de taxas exageradas e impostos exagerados que se colocam sobre o litro de combustível. Que se nós retirarmos tudo, é o povo. Então, o que é que acontece com Malawi? O que acontece com a Suazilândia, que nem tem porto? Vai a Suazilândia, não tem porto. Mas o combustível da Suazilândia está mais barato que Moçambique. Sim. Por quê? O que acontece com essa gente? Uma coisa muito simples. Eles têm noção de que o Estado é para trabalhar para os seus povos. Então, o conjunto de carga fiscal que recai sobre o combustível, eles reduzem. Não cobram tantos impostos, tantas taxas. Então, o combustível que está em trânsito em Moçambique, e por estar em trânsito em Moçambique, há impostos e taxas que nós pagamos, mas aquele combustível, quando está em trânsito, não paga. Então chega a Suazilândia ao preço real.
Não tem essas taxas todas que nós pagamos. E lá na Suazilândia, lá no Malawi, o governo não cobra essas taxas. Logo, coloca o mesmo combustível que chegou no nosso porto, que usou as nossas estradas para passar até o Interland, o mesmo combustível chega lá barato. E nós temos que ir à Suazilândia e comprar o combustível que chega nos nossos portos. Esta é que é a grande realidade. Senhor Presidente. A mesma coisa acontece, Fênix, só para terminar, com cimento. Por que foram descobrir em Joanesburgo cimento mais barato que Maputo? Cimento da Dugongo. Por que foram descobrir? Por razão simples. É que o cimento da Dugongo, ao preço que sai da Dugongo, ele atravessa cerca de 600 km em Maputo. Quando entra na África do Sul, a África do Sul, sabendo que tem déficit de produção de cimento, a África do Sul não cobra uma série de taxas de impostos. Então o cimento chega ao sul-africano, vindo de Moçambique, mais barato. Porque o próprio governo sul-africano não coloca uma carga fiscal pesada sobre o cimento para permitir o sul-africano poder construir. Esta é que é a grande questão. Esta é que é a grande questão. Esta é que é a grande questão. Para além de outras máfias, que outro dia podemos arranjar um programa específico para falar sobre... Temos que privilegiar as questões dos nossos... É verdade. Então, vamos voltar a ligar as nossas linhas. Vamos ligar. Sim, enquanto isso, Fênix, não sei se viste por isso questão. mesmo. Não, este podcast então, vai ser assim. Volte a ligar. Você faz as perguntas que quer, à vontade. Ao vivo. À vontade. E a cores. Então, em vez de andar a perguntar, Venâncio, dizem que você recebeu dinheiro e pagou. Você vai fazer essas perguntas aqui, neste podcast. Vivo. E eu vou responder essas perguntas. Então, volte a ligar. Temos alguma chamada? Ainda não, como estávamos já a considerar. Uma brincadeira tão interessante que todos nós talvez pedir para atualizarmos primeiro o contato da chamada. 8556 já temos a chamada. 00007. Já temos a chamada. Já temos aqui uma chamada e vamos atender. Deixa eu só preparar aqui o meu equipamento. E eu acredito que o Tsungo vai resolver esse problema até o próximo programa. Ora, viva muito, boa noite. Já está a participar, seu nome e de onde é que nos fala? Boa noite, está a falar com o Ângelo, falo de Lixinga. Oh, Lixinga. Viva, Ângelo. Então, sua participação. Sua questão. Muito obrigado. Primeiro, parabenizar pelo podcast. Parabéns ao presidente Venâncio por se fazer presente e encarar as nossas perguntas, porque eu sei que vamos fazer muitas, mas ao mesmo tempo é um privilégio fazer questões diretas para o presidente Venâncio. Senhor presidente, eu tenho uma pergunta, só uma. Qual é o grau de satisfação que o senhor neste momento tem em relação ao encontro que teve com o chefe do governo? E qual é a palavra de apreço que você pode dar para o povo moçambicano que de algum modo ficou na desconfiança daquele encontro, mas que também de algum outro modo ficamos muito agradados que talvez pudesse sair alguma coisa benéfica para o povo. Então, queremos saber qual é a expectativa que o senhor presidente Venâncio tem em relação àquele encontro, quais são os frutos e daqui a quanto tempo nós vamos poder colher esses frutos. Muito obrigado. Obrigado, ilustre. Ficou aqui a sua questão. Vamos desligar para permitir que os outros também possam participar. Boa tarde aí em Lixinga. Continuem a ligar para nós. Já temos mais uma chamada. Boa noite, tudo bem? De onde é que nos fala e o seu nome? Boa noite, aqui fala Marta. Desculpa, o nome Marta? Uau, a nossa primeira participante mulher. Marta, obrigado pela sua ligação. A sua pergunta, por favor. Primeiro, cumprimentar o presidente do povo. Boa noite, presidente. Boa noite, Marta. Um prazer. A minha questão é uma questão assim. Queria saber acerca do nosso amigo, o Dr. Vitano. Ouvi que está solto, mas via assim, ao alto. Queria saber se realmente ele está solto no âmbito do acordo do aperto das mãos. Ok. Muito obrigado, Marta. Obrigado, Marta, pela sua questão. Tem mais outra questão? Acho
que os clientes deram as questões que eu tinha em mente e cumprimentar a todos que fazem parte do painel. Obrigada. Obrigado. Vamos desligar para permitir que mais pessoas possam participar. Liguem-nos, insistam, porque como são aqui muitas chamadas, pode ser que a sua possa ter a sorte de entrar. Temos mais uma chamada. Boa noite. Seu nome e de onde nos fala? Boa noite, Cremeldo. Boa noite, presidente e a companheira aí também. Aqui, Laurindo Cabo Delgado. É a Fênix. Sim. Sim, eu Laurindo. tenho uma questão para o Mr. President GMCV. A questão é sobre a sigla, que é muito boa mesmo, e esperamos que seja aprovada do partido Anamalala, né? Mas, por enquanto, gostaria de... Aliás, estou com uma expectativa, né, sobre o símbolo do partido. Eu estou mesmo curioso de saber qual será o símbolo mesmo. Essa é a primeira questão, né? Obrigado. Tem outra. E depois dizer o seguinte, né? Acho que eu gostaria que o presidente não vacilar, isso no sentido das atividades que ele veio fazendo. Isso faz com que o governo ou não, os políticos, no sentido de o presidente eleito pela CNE, fique sempre um pouco apertado para cumprir com as obrigações, porque se vacilar, ele vai pensar que o povo está relaxado, o presidente está relaxado, agora nós já fizemos, já ganhamos, e tanto isso, porque as manifestações também são uma peça que faz com que eles não sosseguem saber que, na verdade, nós estamos apertados. Então, eu gostaria que cada vez mais, depois desses 100 dias passarem, houve que as medidas não foram cumpridas, e vir com um outro plano B, né, sobre as manifestações, né? É uma questão, como ele acabou dizendo, um direito fundamental, né, de todo cidadão. Não pode ser do tipo, se nós votarmos na manifestação, se nós... Não. Isso vai fazer com que já se fracassou. E é uma frustração, vão rindo, que vocês queriam fazer o quê? Não ganharam nada. Então, esse é um ponto para também considerar. Era isso, meu amigo. Muito obrigado. Vamos seguir. Obrigado pela sua chamada. Também temos mensagens que estão a entrar aqui. Temos um número aqui nos ligando. Este é um número privado. Esperamos que seja... Vamos atender. Vamos atender. Muito bem. Viva Ilustre, já está participando, seu nome, ou melhor, já está ligando do privado. Duvido que tenhamos seu nome, mas pronto. Já está a participar, de onde é que nos fala, pelo menos isso acho que podemos saber. Fala do Maputo, o nome também posso falar é Dionísio, portanto vou ser mais rápido. Não sei se conseguem perceber. Sim, conseguimos perfeitamente. Ok, primeiro quero agradecer ao programa, tanto louvar essa iniciativa que vai manter o programa ou esse povo Anamalala unido, portanto, manter esse cordão umbilical. Então, parabenizar ao presidente pela coragem e tenacidade que ela tem para defender esse povo sofrido. Também ao Cremildo, a toda a equipe que está a apoiar ao presidente. A minha questão é muito simples. Eu quero saber a questão do novo partido. O novo partido ainda não foi criado nesse caso. Nós já temos um nome. Então, qual é o passo a seguir depois desse nome?
da criação do nome. A seguir, queria também queria pedir ao presidente, não é? Sim. Outro já disse também ter muita, tem que ter, portanto, essa cautela de não ter aqueles encontros clandestinos. E sabemos que o que na política sempre temos alguns segredos, mas tem que manter aquela coerência que sempre teve de tentar pelo menos dar-nos a conhecer, porque vai acontecer isso. Pode não dizer a hora, mas pelo menos fazer perceber o seu povo. E para dizer que o povo ainda está com ele e continua a defender esse povo. Obrigado. Então, significa que o Tsungo ainda está zangado com aquele encontro. Está zangado, porque pronto, mas com a explicação já estamos a tentar perceber. Ok. O povo percebe, porque veio a explicação, mas ficamos assustados. O povo ficou assustado realmente, porque por causa do historial, então ficou muito uma preocupação para todos. Tudo E bem. sugerir também algumas manas na Mala que fazem programa numa televisão privada, aquelas senhoras, gostaria que convidassem também num programa desse, Tá bem. debater junto com o seu presidente. Acho que teríamos mais uma valia. Perfeito. Ficou a sugestão e também aqui a sua questão. Vamos acolher. Obrigado, Ilustre. Continuação de uma boa noite. Vamos atender. Tenho a indicação de que o nosso tempo aqui vai se escasseando, mas podemos atender mais 2 pessoas. Já temos aqui a chamada. A chamada aqui é toda hora, é toda hora. Ok, vamos atender Fênix. Ou até pode atender uma voz feminina também. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Povo com o presidente do Povo. Por favor, o seu nome e deixe ficar a sua questão. Boa noite. Prefiro não dizer o nome, caso não seja problema. Fique à vontade. Ok. Bem, quero saudar a todos e dizer muito obrigado por manter a verdadeira chama da unidade ativa. Essa que é a verdadeira chama da unidade, não aquela que somente gastamos dinheiro, somente que precisamos de tudo, qualquer centavo para manter o povo moçambicano vivo. A questão que eu trago, uma delas, o engenheiro tentou tocar um bocadinho, que era sobre o assunto da bandeira, né? Como é que teria terminado e o vencedor, será que recebeu o prêmio, como é que foi? E a outra questão é verdade que o engenheiro é um homem muito inteligente, com uma capacidade incrível de raciocínio, um homem com muitas surpresas, tendo com plano B, C e D. A questão é, será que quando ele foi ao aperto de mão, estava ciente de alguma forma, a Frelimo poderia ter um plano de usá-lo para alcançar aquilo que seriam seus objetivos principais, que é manter ativo, nesse caso, como é que posso dizer, os seus contratos com os outros países. Ele estava ciente. Se isso acontecesse, como ele poderia lidar com a situação? É verdade que depois do aperto de mão, houve muita colaboração, houve muitos passos dados pelo regime. O aperto de mão, na mesma noite, a Frelimo divulgou aquela novidade, mas o engenheiro esperou no dia seguinte para comunicar ao seu povo. A Frelimo se apanhou solo. Divulgou logo tudo aquilo. Será que não teria sido usado? Será que não imaginava que seria usado? E como é que vai ser essa situação toda? É basicamente isso. Muito obrigada. Ok, vamos permitir que se responda, porque o tempo já se escasseia aqui. Perfeito, olha, muito obrigado.
Temos que arranjar uma forma da próxima vez. Eu gostaria de um desafio um dia de fazermos a maior live do país, talvez com 5 horas, em que as pessoas possam ligar, ir trabalhar, voltar, ligar, fazer quantas chamadas quiserem, não é? É esta câmara. Ah, tá bem. Estão a dizer para virar para aquela câmara ali. Bem, é porque estamos a ir ao fim, não é? Também estou a ver que parece que aqui estou a sair um pouco mais bonito. A minha câmera era perfeita aqui. Tudo bem, mas ok. Eu acho que, produção, um dia temos que fazer isso. Vamos fazer um grande desafio. Uma live de 4 horas de tempo. Para permitir todo o povo fazer todas as perguntas que quiser fazer. Abrirmos a maior possibilidade das pessoas perguntar, porque eu sei que agora estou a ver pelos telefones que há muitas perguntas a serem feitas. Muitas. Agora, vamos lá, o senhor Ângelo de Lixinga, minha terra natal, não é? Eu nasci em Lixinga, que no tempo colonial era chamada de Vila Cabral. Portanto, fico feliz de alguém de Lixinga ligar para nós. E o Ângelo colocou realmente uma pergunta muito interessante, não é muito fácil de responder, mas boa pergunta. Qual é o grau de satisfação que o Venâncio tem em relação a este encontro que houve em relação ao aperto de mão? Se a gente tivesse que pôr em percentagem, eu posso dizer que o meu grau de satisfação é 25%. É 25% porque não estou a dizer que deu errado. É que ainda existem etapas que ainda não foram cumpridas. E para mim, são 4 etapas que eram muito importantes. A primeira etapa era acabar com todo tipo de violência. Os sequestros, assassinatos, o desaparecimento de pessoas, valas comuns que já vão começar a aparecer. Era preciso parar isso. Aparentemente, até este momento, posso dizer que este ponto está mais ou menos a ser cumprido conforme... Esta é uma das maiores preocupações que eu tinha. Porque é doloroso você ouvir uma mãe a dizer que o meu filho desapareceu ontem e hoje apanhamos o nosso filho, cortaram-lhe a cabeça no meio do mato, porque dizem que ele é venancista, dizem que ele é manifestante. Então, este ponto, posso dizer que está a dar os 25%. Mas nós ainda temos outras etapas aqui para cumprir. Temos a questão das pessoas que estão detidas. Este ponto ainda está pendente, mas nós estamos a continuar a lutar. E vamos continuar a lutar e vamos continuar a bater na tecla, porque tanto eu como Daniel Chapo tivemos acordo quanto a isso. Eu digo isso com toda a clareza. Eu vi num jornal que ele dizia que não confirma. Eu queria olhar para a câmara muito bem. Se o Daniel Chapo estiver a assistir esta live, que ele olhe para os meus olhos e eu digo a ele, nós concordamos sim que as pessoas que estavam detidas deviam ser objeto de amnistia, de indulto. Deviam ser libertadas para as suas casas. Isto ele tem que confirmar. 2, as pessoas que sofreram ferimentos, foram feridas. Algumas pessoas têm balas dentro do próprio corpo, que não têm dinheiro para fazer uma cirurgia para tirar as balas no corpo. Ele, comigo, concordamos que estas pessoas têm que ter tratamento público do Estado, gratuito. E ele até acrescentou uma coisa e disse, para além do tratamento médico, para a questão física, devia haver tratamento psicológico. Tal e qual o Cremildo está aqui conosco, que é um psicólogo. Para o outro ponto último, mais importante, as pessoas que foram assassinadas, há famílias que aquele que foi morto era o que trazia pão em casa, era o que sustentava a mãe, o pai, os irmãos, foi baleado, foi morto. Como é que ficam essas famílias? Concordamos que deve haver uma forma de compensação destas famílias que perderam os seus parentes. Estes pontos que eu estou a dizer aqui, eu concordei isto. O Daniel Chapo falou comigo, frente a frente. Nós estávamos a olhar um para o outro. Essas questões foram colocadas
concordamos. Ele concordou com as questões que eu coloquei. Estou a dizer isso para todo o povo moçambicano. Câmara, se vocês quiserem, focalizem a minha cara para vocês verem que estou a falar a verdade pura, crua e nua. E onde ele estiver, ele sabe claramente que isto é o que nós falamos e concordamos. Infelizmente, até agora, os processos estão um pouco lentos. Essa última parte não está a acontecer. Não estou a dizer que não estão a cumprir. Não estou a dizer que eles não vão cumprir. Mas está lento e há urgência em isto poder acontecer. E eu volto a dizer, olhos nos olhos, isto foi acordado, que é para beneficiar a quem? Beneficiar o nosso povo, cuidar do nosso povo. Então, o meu nível de satisfação, até este momento, Ângelo, é de 25%. Agora, a Câmara é essa. Agora, quantas vezes eu vou ter que mudar a minha posição? Sim. Então, eu estava a dizer, o nível de satisfação é de 25%. Os frutos. Bem, frutos, primeiro, parou a matança, a perseguição dos nossos membros, meu projeto político, matança de pessoas que eram ditos, basta dizer que o manifestante era preso, era sequestrado, era morto nas matas. Outra questão que aconteceu, frutos. Neste momento há vários projetos que estão a ser feitos, mesmo por este governo indicado pelo Conselho Constitucional, que são projetos que vêm exatamente das nossas propostas, vêm do nosso manifesto, vêm exatamente ainda das medidas dos 100 dias que nós indicamos. Então, há aí alguns frutos. Qual é que é? Marta fala do Vitano Singano, que está detido. Eu, neste momento, não tenho informação que ele tenha solto, não esteja solto, não tenho informação. A única coisa que chegou, de fato, que ele estava detido e que havia organizações de direitos humanos que estavam, digamos assim, a fazer o melhor para ver se podiam primeiro esclarecer as circunstâncias em que ele foi detido, se realmente tem culpa ou não tem culpa, mas tudo indica que realmente é um caso político, é um caso de perseguição política. Neste momento eu não tenho detalhes, mas ela pergunta se ele já foi solto no âmbito. Não, ainda ninguém foi solto no âmbito do acordo, porque este acordo ainda está sendo desenhado. Digamos, houve um entendimento, houve um consenso. Agora é preciso ir ao Parlamento e depois começar a soltar as pessoas, levar as pessoas para casa. E eu digo uma coisa, essa amnistia, não há amnistia seletiva. Não pode dizer que há amnistia, mas depois na amnistia dizer só vamos soltar o Venâncio, a Fênix fica presa. Isso não é amnistia. Não faz sentido. Não faria nenhum sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum e que nós não estamos preparados para aceitar esse tipo de coisas. A outra questão, Laurindo, o símbolo do partido. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. O símbolo do nosso partido, de fato, é um símbolo inédito. Vocês vão ficar chocados. Vão ficar chocados, mas eu não vou falar, senão, quando eu sair aqui, lá a comissão executiva do meu partido vai ligar para mim e dizer: mas por que foste falar antes de tempo? Então nós queremos fazer uma bela surpresa para o povo moçambicano, mas eu vos garanto que é um símbolo que nunca vocês imaginaram, nunca viram coisa igual. Mas é um símbolo bastante forte, um símbolo bastante interessante. Presidente, não vacilar, muito obrigado pela força que dás, obrigado pelas orações. Eu sei que há muita gente em Moçambique que ora por nós, tem torcido por nós, e isso tem nos sido muito bom. Depois dos 100 dias, o que vem? Depois dos 100 dias, aquilo que nós tivemos a dizer. Eu acho que já respondi essa pergunta antes. Já. Dionísio, qual é que é o passo a seguir depois do partido estar constituído? O passo a seguir é continuarmos a lutar pelo povo. Usar todos se inscreverem no nosso partido. Exatamente. Né? Nós queremos que as pessoas se inscrevam em massa, porque em 1 ano ou 2 anos já vamos ser o maior partido da África Austral. Então, passos a seguir, vamos continuar a lutar pelo povo, vamos continuar a denunciar, vamos continuar a fazer a luta dentro das regras políticas e democráticas do país, vamos continuar a ser essa voz do povo, aquilo que a gente tem dito, a voz dos que não têm voz. Então, manter a coerência, manter os encontros, não encontros clandestinos, está anotado. É verdade, já tínhamos falado um pouco sobre isso, mas agora tem umas anamalalitas, não sei se elas são as malalitas ou não, mas umas senhoras que eu reconheço, têm feito comentários muito interessantes, sobretudo tenho visto na TV Sucesso, acho que às vezes na STV, mas de fato eu acho que seria muito interessante. A Fênix, vamos deixar essa responsabilidade com a Fênix, de procurar as senhoras. Nesse dia eu nem hei de estar aqui, eu vou sair. Hoje estou aqui
porque é o primeiro programa. Há de haver vários VM7 podcasts que eu não tenho que necessariamente estar aqui presente. É verdade. Vai estar a Fênix, vai estar o Cremildo a entrevistar várias outras pessoas. Vamos chamar políticos, vamos chamar economistas, vamos chamar professores universitários, jornalistas, vamos chamar pessoas de vários... Incluindo o Chapo, se não cumprir o acordo. Sim, Vamos sim, chamar sim. para perguntar Se por que ele não quiser, estás a cumprir o acordo. Se ele quiser também, é verdade, pode vir por aqui. Não é? Há uma pessoa que ligou sobre anonimato, acho que foi o último. Sim. A bandeira. A bandeira, como sabes, até dia 27 nós vamos apresentar a bandeira e a pessoa que fez a bandeira vai ser premiada. Nós tínhamos dito que o prémio vão ser 300 mil meticais para a pessoa que faz a proposta da melhor proposta de bandeira. Isso está, portanto, podem... Agora, ele fez uma pergunta muito inteligente. Que é a pergunta, será que o aperto de mão, o Venâncio tinha consciência que podia ser usado Sim. para o próprio regime, usar aquele ato? Desculpa, na própria noite o presidente Chapo nem dormiu. Já acho que aquilo eram 2, 3 horas, ele estava a fazer muitos posts sobre, com aquela fotografia. Com aquela fotografia, não é? Então, olha, não. É assim, todo tipo de decisão que você toma na tua vida tem as duas faces da moeda, não é? Tem as duas faces da moeda. Isto é, na minha ótica, eu estava a tentar preservar o povo e estava a querer alcançar os 4 pontos que eu falei. Eles podiam ter a intenção de querer usar aquele ato para outro tipo de objetivos obscuros. Não. Que esses objetivos obscuros que eles queiram alcançar, nós temos formas de questionar como fizemos aqui. Infelizmente, não vão dizer que Venâncio, como não está no Parlamento, está a falar mal, mas infelizmente a qualidade de debate do nosso Parlamento praticamente desapareceu. Nós contávamos ter um Parlamento vibrante. Então, esses contratos estão a ser assinados com essas deficiências todas que eu falei aqui logo no início. Em rigor, num país sério. Sim. Num país sério. Da mesma maneira que o Tribunal Administrativo agora impediu a intervenção do Banco de Moçambique no Mozabanco, também deveria impedir este tipo de contratos lesivos ao povo. Então, aí é uma responsabilidade de um órgão de justiça zelar por isso. Não é? Logicamente que eles podem fazer uso disso, mas se é algo ilegal, as instituições deviam funcionar, o povo deve monitorar, o nosso partido vai monitorar e temos que continuar a lutar para que eles não continuem a assinar contratos que lesem o povo. Ou contratos que não tragam o benefício máximo para o povo. Portanto, isso é uma questão de monitoria que nós temos que fazer. Mas eu acho que não é por isso que ia voltar atrás de tomar a atitude de preservar a vida das pessoas, de parar com esse genocídio que estava sendo feito contra os moçambicanos, contra o povo moçambicano. Muito obrigado. Obrigada, presidente. A nossa regia diz que devemos cortar o programa, vamos interromper. Queremos agradecer imensamente ao povo por ter se prestado a este podcast. E ao presidente, últimas considerações. Eu só vou deixar ficar o que o último telespectador disse: manter a verdadeira chama da unidade ativa. Este contacto, o que o presidente tem a dizer para... Não, mas uma boa, essa questão foi muito feliz, né? Eu estou a ver ali, vocês têm que tirar umas belas fotos aí, pá. Estou a ver que esse cenário é bem bonito. O povo está de parabéns, né? O povo moçambicano, vocês têm contribuído muito para aquelas nossas contas, vocês estão de parabéns. Estou a ver esse cenário aí muito bem interessante. E agora que falei, estou a ver o nosso fotógrafo a se posicionar. Então ficou 2 horas. Uma câmara que o povo contribuiu para comprarmos a câmara. Não tira fotos. Só agora está a começar a tirar fotos. Então, olha, eu queria agradecer